Fala aí pessoal, tudo tranquilo? Eu sou o Kaique e chegamos ao último episódio de O Livro de Boba Fett, que encerrou a série de uma forma regular. Eu tenho minhas observações sobre elementos que não funcionaram tão bem assim pra mim, mas o episódio também teve vários pontos bem executados, que foram bem legais e que encerraram a parte principal da série com coesão. Então enfim, vamos pro vídeo. O último episódio da série fechou as pontas centrais da trama e levou o Boba para desafios dignos da sua grande conclusão na história. Então a gente teve um encerramento competente, por mais que previsível e sem nenhuma grande surpresa. Algumas cenas de ação foram excelentes e outras nem tanto, e até um pouco abaixo do regular. Mas o salto foi positivo pelos bons momentos de combate, principalmente aqueles com o Rancor. Então agora vamos comentar todos os detalhes do episódio. No início do capítulo, o Boba muda de estratégia quando decide deixar o palácio de lado para firmar a defesa dele dentro de Mos Espa, já que a cidade já estava sendo atacada pelos Pikes. E essa decisão firma um ponto bem expressivo sobre a evolução dele ao longo da temporada. The people who live here need our protection. Acontece que a série acompanhou a lenta formação da tribo do Boba, começando com a Fennec, depois com os Gamorreanos, os Mods e por aí vai, que são as pessoas para as quais ele jurou lealdade. Então, quando ele aceita proteger toda a cidade, o Boba tá dando o passo final na expansão da sua tribo, já que agora ela inclui toda a região de Mos Espa. Desde o início da série, o Boba busca se provar como um daimyo mais digno que os outros chefes do crime, e a escolha dele em se manter na cidade comprova o valor dele como líder. Porque ao mesmo tempo em que ele aceita lutar em Mos Espa, os outros chefes do crime estão isolados no esconderijo, porque eles não têm um pensamento coletivo digno de liderança. You can't just cut and run. We lost soldiers too. Na sequência, é revelado que os Pikes que atacaram os Tuskens, que apesar de ser uma nova descoberta, é algo previsível, que a gente já imaginava faz tempo. A série já tinha indicado essa reviravolta, eu já tinha falado sobre ela aqui nos vídeos, então ela não chega a despertar uma grande sensação de surpresa que renova as nossas percepções sobre a história. Mas, de qualquer forma, essa revelação ainda tem um efeito marcante na história, pela maneira como o Cad Bane manipula essa descoberta para atingir pessoalmente as características mais profundas do Boba Fett. O objetivo do grupo de bandidos é quebrar o plano do Boba, que segue uma estratégia toda baseada no trabalho em equipe. E a tática do Cad Bane é apelar para os sentimentos do passado do Boba, de quando ele era um caçador individualista, agressivo e que focava só em si mesmo. Let's do this right here, right now. O Cad Bane tem a intenção de provocar raiva, para que o Boba abandone a estratégia que ele está seguindo com a tribo e volte a agir como o pistoleiro solitário do passado. E como o próprio Cad Bane é um caçador, que é justamente o que o Boba era, ele personifica o conflito entre o passado e a evolução do Boba Fett. E essa divisão fica estampada até na blocagem da cena, que posiciona o Boba entre a Fennec, que é parte da tribo, e o Cad Bane, que é um caçador dos velhos tempos. Então a gente está vendo o Boba dividido entre essas duas faces e esses dois grupos da vida dele. I can take him. We need to adjust. E já que a gente está falando do Cad Bane, vamos falar logo sobre a luta final contra ele. A série já tinha indicado a relação do passado entre o Cad Bane e o Boba, e o diálogo que eles têm nesse momento da luta aprofunda um pouco mais as vivências que eles já tiveram. O Cad diz que ainda é mais rápido que o Boba, indicando como eles já compararam as suas forças no passado. E essa referência pode estar sendo feita sobre um arco de episódios não finalizados de The Clone Wars, que mostraria um antigo duelo entre o Boba e o Cad Bane, que rendeu aquela marca de tiro característica do capacete do Boba Fett. Como o Cad Bane é essa ameaça que vem do passado do Boba, a dinâmica do combate refletiu essa carga que existe ao redor da figura dele. Ele vence o duelo contra o Boba porque ele é o melhor caçador possível. Ele é o topo do que alguém nessa posição pode ser. Só que a fraqueza dele se revela quando ele não reconhece que o Boba se tornou mais do que só um pistoleiro. O Cad Bane diz que ele tem que proteger só a si mesmo e que o resto é fraqueza. Só que essa filosofia
é justamente a fraqueza dele, porque foi a coletividade que o Boba teve com os Tuskens que permitiu que ele usasse o bastão Gaf e vencesse a luta. Então a moral do combate é que nem a habilidade mais afiada possível é tão forte quanto os aprendizados de uma aliança. Para encerrar, o Cad Bane até parece ter sido morto, mas como a gente está em Star Wars e o dispositivo dele continua a apitar ali no colete, quem sabe ele ainda volte no futuro para uma próxima aventura. Seguindo em frente, vamos comentar as outras batalhas do episódio. O combate do Boba voando ao lado do Din é como um grito preso na garganta que finalmente pode explodir todos os inimigos ao redor dos personagens. Mais outras cenas do episódio que tinham tudo para serem igualmente emocionantes não conseguiram executar muito bem suas propostas. Como, por exemplo, a chegada das pessoas da Cidade Livre, que tenta despertar aquele tipo de adrenalina da chegada dos aliados no momento de desespero, como aconteceu com a chegada dos Mandalorianos lá na Batalha de Navarro. Mas essa cena não tem cinematografia, coreografia de luta e nem personagens marcantes o suficiente para atingir o mesmo efeito. E a execução da ação continua sendo bem apática no desenrolar das cenas de combate desse núcleo, com cenas que não despertam risco e também não têm coreografias de luta tão empolgantes assim. Depois disso, a escala da batalha cresceu com a chegada dos Scorpanek, que já faziam parte do período das Guerras Clônicas lá na cronologia do Legends de Star Wars, e que agora voltam pro cânone numa sequência de ação bem maneira. E a chegada de novos inimigos dessa magnitude pede a chegada de novos heróis do mesmo porte. E assim, finalmente, a gente pôde ver o Boba montar o seu Rancor em batalha. A ação do Rancor foi incrível e atendeu todas as minhas expectativas que eu já tinha formado desde o terceiro episódio da série. Mais uma parte muito interessante do Rancor, que vai além da ação, é que ele é um complemento muito expressivo para o arco do Boba, por causa das semelhanças que o papel deles tem. Tanto o Rancor quanto o Boba eram só inimigos na trilogia clássica, que tinham papéis totalmente focados na vilania deles. Mas agora, tanto o Boba quanto o Rancor estão mostrando que podem ser mais do que eles eram. Por isso que a aliança deles juntos em batalha é uma prova conjunta de que a mudança que eles buscam foi conquistada. Depois disso, a narrativa explora mais uma vez esse paralelo entre o Rancor e o Boba, dessa vez com o Cad Bane. Porque assim como ele tenta provocar o lado descontrolado do passado do Boba Fett, ele também desperta a fúria do monstro que a gente conhecia lá dos tempos do Retorno de Jedi. E o roteiro entrega esse conflito do Rancor descontrolado para que um outro personagem possa fazer o que só ele poderia, que é o Grogu. O Baby Yoda escolheu deixar o treinamento do Luke de lado, mas a gente pode ver como ele já carrega partes centrais da filosofia Jedi. Ele é o menor personagem da trama, o mais frágil, mas é justamente ele que não tem medo de ficar frente ao grande gigante da história. E é precisamente com essa confiança que ele transmite sua própria serenidade para o Rancor através da força. A história do Boba é sobre a união de uma tribo. Então a forma como o monstro da história é só acalmado para voltar a ser o que era e não destruído é um sinal ideal da filosofia dessa nova tribo de heróis. E por sinal, o embate entre o Grogu e o Rancor é uma reinvenção perfeita daquela frase que o Yoda disse sobre os julgamentos sobre o tamanho dele. Foi um toque bem especial. Size matters not. Look at me. Judge me by my size, do you? E falando nisso, é bom destacar que a saída do Grogu, da companhia do Luke, estreita ainda mais a conexão entre a série e o futuro dos filmes. E para quem ainda tem dúvidas, o próprio site oficial de Star Wars já esclareceu que o templo do Luke, que a gente viu no episódio anterior de O Livro de Boba Fett, é aquele mesmo mostrado lá em Os Últimos Jedi. Então, como eu venho falando nas análises da série, e até há alguns anos já, essa história de reboot das sequels não condiz com as histórias que vêm sendo contadas. No fim do episódio, o Boba conclui o seu domínio de respeito sobre a cidade, o que amarra bem o seu arco e deixa várias possibilidades abertas para uma próxima temporada. Então vamos lá, minhas impressões finais sobre o episódio e já juntando com a série como um todo.
O arco principal do Boba, que é a base que conduz toda a série, foi desenvolvido e concluído com clareza. Ele tem motivações sólidas, que partiram de uma vontade instintiva de sobreviver, mas que evoluíram para um ideal de vida novo. Mas, ao mesmo tempo, ele continuou tendo a sua agressividade característica, como ele mostrou nos vários momentos de ação da série, que tinham tiro, morte e tudo que esse mercenário pode oferecer. A trama da série não teve nenhuma grande reviravolta e acabou sendo grande parte do que todo mundo esperava. Mas, de qualquer forma, o que foi construído no enredo, apesar de não ser nada tão surpreendente assim, foi bem concluído e amarrado no fim da história. Sobre a ação, a série foi bem constante, com vários altos e baixos, mas no geral ela consegue entregar parcelas de cenas memoráveis. A perseguição do Boba nos trens, as lutas do Din com o Sabre Negro e os combates do último episódio, principalmente os do Rancor e contra o Cad Bane, empolgaram, transmitiram risco e tensão. Os inimigos da história demoraram para formar uma personalidade marcante, o que fez muita falta até a chegada do Cad Bane na série. Mas nessa reta final, a ameaça dele preenche bem o último episódio e entrega um conflito digno da evolução do Boba. Então, galera, esse foi meu review do último episódio de O Livro de Boba Fett, da primeira temporada, pelo menos. Não sabemos se vai ter mais uma, eu espero que sim. Como eu falei, acho que a série foi regular, ela não é o tipo de coisa que chega nem perto de ser um desastre, mas realmente não foi a minha história preferida de Star Wars dos últimos tempos. Mas ela entregou um arco super satisfatório pra mim como um fã do Boba Fett, que sempre gostou do personagem desde os tempos da trilogia clássica. Então gostei de ver a evolução que foi feita com ele, e isso foi a parte principal dessa série. Foi o grande marco dela, e foi feito com coerência em relação ao canon. Agradeço muito a vocês que acompanharam meus reviews aqui da série no canal, valeu mesmo pela audiência, pela confiança. Digam aí o que vocês acharam da série, se curtiram, se não gostaram tanto assim. Se gostaram do vídeo, puderem deixar um like, um gostei, eu agradeço muito, me ajuda demais. Caso vocês queiram me seguir no Instagram, o link tá aqui embaixo, pro Twitter também. E é isso, a gente se vê na próxima, beleza? Eu fico por aqui, valeu e um abraço.